Nos últimos dias, eu fiquei simplesmente obcecada pela história do Soham Parekh. O cara que olhou pro Julius e falou: "O quê? Só 2 empregos? Eu consigo trabalhar em 4". Nesse vídeo, eu vou te contar como toda essa história começou, vou mostrar 2 histórias do Reddit que estão dizendo que ele é o autor e resumir a entrevista que ele deu recentemente. Então, bora entender como a saga do engenheiro favorito do Vale do Silício começou. No dia 2 de julho, o Suhail, fundador da Playground AI e da Mixpanel, postou assim: "Aviso, tem um cara chamado Soham Parekh na Índia que trabalha em 3 ou 4 startups ao mesmo tempo. Ele está se aproveitando de empresas da Y Combinator. E para quem não sabe, a Y Combinator é tipo uma aceleradora de startups do Vale do Silício. Ela já lançou algumas empresas como o Airbnb e até apoiou o comecinho ali do ChatGPT. E aí, ele continua dizendo que demitiu o Soham na primeira semana, falou pra ele parar de mentir, mas que 1 ano se passou e o cara continuava na ativa. E como se não bastasse, ele ainda postou o currículo do cara no mesmo tweet. O resultado é que o X foi a loucura. E eu confesso que eu dei boas risadas quando um cara comentou assim: "Acho bom também tomarem cuidado com o tal de Elon Musk, que trabalha em 6 ou 7 empresas ao mesmo tempo". Muita gente também ficou indignada porque as startups estavam contratando o Soham ao invés de desenvolvedores americanos. Não demorou muito para que outras pessoas que contrataram ou quase contrataram o Soham começassem a aparecer. O fundador da Pauli, por exemplo, contou em uma entrevista para a CNBC assim: "Há uma semana oferecemos a ele uma vaga de engenheiro fundador, com um salário total de $250 mil por ano, mas retiramos a proposta quando ele não foi morar com a gente em São Francisco". Ah, e quando eles falam engenheiro fundador, é basicamente o primeiro desenvolvedor contratado, aquele que entra no comecinho da startup e por estar apostando na empresa, geralmente ganha uma fatia generosa de ações. E aí o Hans continua: "Pra mim, parece que ele é viciado no jogo de receber proposta de emprego, mais até do que realmente ganhar dinheiro. Ele nunca dura mais que algumas semanas e quase nunca chega a ser pago. Isso levanta a pergunta: por que ele faz isso?". O CEO da Antimetal também comentou: "O mais curioso é que o Soham foi o nosso engenheiro fundador contratado em 2022. O cara era inteligente, gente boa, todo mundo curtia trabalhar com ele. Mas logo percebemos que ele estava em vários empregos ao mesmo tempo. E aí teve que sair. Não consigo imaginar a quantidade de equity que ele deixou na mesa". E aí eu fiquei curiosa e fui pesquisar. E descobri que nas últimas rodadas a Antimetal levantou $25 milhões. Se o Soham estava lá desde o início, provavelmente tinha direito a algumas ações. Ou seja, sim, talvez ele tenha perdido uma boa bolada. Mas será mesmo? Resgataram 2 posts que estão dizendo ser do Soham. Esses posts foram feitos lá no subreddit Overemployed, que é uma comunidade onde as pessoas falam sobre ter mais de um emprego. Eu não sei se é dele mesmo, mas de qualquer forma, eu vou ler os 2 inteirinhos porque eles são fascinantes e dão uma ideia de quanto essa galera pode tirar. O primeiro foi feito em 2021 e começa assim: "Vou começar meu 5º emprego na segunda-feira, estou ganhando cerca de $1,2 milhões por ano e aqui vou contar a minha trajetória e algumas reflexões sobre essa minha vida maluca. Estou disposto a responder perguntas ou dar conselhos. Trabalho com TI, tenho um cargo bem específico que está em alta no momento. Tenho 5 empregos em tempo integral, sendo 4 deles em empresa da Fortune 500, que basicamente é uma lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos". E aí ele começa com a trajetória. Em 2016, eu ganhava $16 por hora e eu ainda estou tentando entender a quantidade absurda de dinheiro que tem caído na minha conta. No começo de 2021, consegui um novo emprego, pagava cerca de $70 mil a mais do que eu ganhava no anterior, uns $105, $170 mil, e aqui ele deve estar se referindo ao total do ano. Eu tive uma dica interna de um ex-colega, então consegui usar o nome dele e negociar melhor. E gente, olhando o currículo do Soham, até que bate, porque lá tem que ele começou na empresa Ellen em 2021. E na entrevista que ele deu, que eu vou falar daqui a pouco, ele também comenta que a Ellen foi a primeira empresa dessa área que ele trabalhou. Então até agora tá parecendo que esse post é dele mesmo. E aí o post continua assim: "Fiquei tentada a manter os 2 empregos, já que por conta do Covid, os 2 eram totalmente remotos. A minha noiva é super avessa a risco, então ela me convenceu a não fazer isso. Mas conforme eu fui me adaptando ao novo cargo, fiquei cada vez mais decidido a conseguir um 2º emprego. Eu jogava videogame
das 8 da manhã até as 16, e participava de reuniões sem prestar muita atenção. Provavelmente trabalhei umas 15 horas de verdade desde que comecei em janeiro do ano passado. E de novo, essa data bate com o currículo do Sohan. Em abril, eu deixei o meu currículo aberto para o mercado. E em junho, consegui o meu segundo emprego, $82 por hora. Caramba, 2 empregos. Eu fiquei eufórico com o dinheiro, apavorado com a possibilidade das reuniões coincidirem e aterrorizado de pensar que poderiam descobrir. Mas com o tempo percebi que as reuniões do segundo eram entediantes, cerca de 4 horas por dia. Aguentei firme e peguei um terceiro emprego. Durante esse tempo, eu nunca parei de fazer entrevistas, só aumentei a minha pretensão salarial e esperei algo cair no meu colo. A minha ideia era que o trabalho 3, que me pagava $90 por hora no modelo Corp to Corp, que é tipo um MEI aqui do Brasil, substituísse o segundo, já que o primeiro era moleza. Mas como agora eu estava em uma posição de poder, decidi me impor um pouco e disse ao gerente de projetos que as reuniões eram uma perda de tempo, que não produziam nada e que não contribuíam em nada com o meu trabalho. Hoje eu participo de 45 minutos de reuniões por semana no segundo emprego e o terceiro também é tranquilo, 1h30 de reunião por semana e talvez 5 de trabalho real. Eu continuei me candidatando a qualquer vaga que aceite ouvir as minhas expectativas salariais. E agora eu digo que é $95 por hora. Apareceu outra vaga no modelo Corp to Corp e me adoraram. Mais uma vez, estando em uma posição de poder, pude definir as minhas condições sem nenhum medo do resultado. E aí eu falei: devido ao escopo de trabalho, a minha expectativa é de $105 por hora. Eles tentaram negociar dizendo que o máximo que conseguiam era 100. Eu não aceitei e eles toparam a minha proposta. Depois disso, eles tentaram adiar a minha data de início em 1 semana, mas eu disse que já tinha entregue o meu aviso prévio no emprego anterior e que eles precisariam me pagar pela semana que eu ficaria sem trabalhar. Eles hesitaram, tentaram dizer não e eu simplesmente disse que nesse caso eu não trabalharia lá. E eles me pagaram $4.200 por uma semana que eu sequer fiz login. Achei que não duraria muito nesse emprego, porque é uma empresa bem prestigiada e o meu cargo tem uma certa atenção, mas acontece que eu não fiz absolutamente nada desde que eu comecei em outubro. Estou recebendo $4.200 por semana para participar de uma reunião diária e dizer que não tenho nada para fazer. O emprego 4 é de alguma forma ainda mais tranquilo que o emprego 1. Na segunda, eu começo no emprego 5. Inicialmente, eu aceitei $115 por hora, mas tentei negociar para 127. Fechamos em 120. Parece mais um emprego em que eu vou ser demitido, mas com sorte vai se transformar em mais $5.000 por semana para não fazer nada. Vamos falar sobre o que eu acho estar funcionando para mim. Dica 1. Não tenha medo. Depois que você consegue um segundo emprego, o risco simplesmente some. A gente vive com medo de ser demitido, mas esse medo simplesmente some quando você assume um segundo cargo. É uma sensação de alívio, de não precisar mais se preocupar com o que o seu chefe pensa sobre você ou com o fato de você ter dormido um pouco mais e isso irritar algum chefe idiota. Tudo isso desaparece. É uma liberdade indescritível. Dica 2. Esteja disposto a ser demitido. O meu emprego 1 é super tranquilo e os benefícios são incríveis. Então, quem se importa de ser demitido de qualquer um dos outros empregos? Tento manter o emprego 1 satisfeito e não me importo muito com os outros. Faço o mínimo necessário para manter os empregos, já que substituir um dá trabalho. Mas aquele medo de ser demitido simplesmente não existe mais. Dica 3. Use seu poder. Esteja disposto a dizer: não posso participar dessa reunião, ou essa reunião é uma perda de tempo. As pessoas não querem ter problemas, elas evitam fazer algo que possa parecer errado. Aproveite o fato de que a maioria das pessoas também está fazendo o mínimo necessário para se manter. Nunca tive resistência quando pedi para mudar reuniões, ou quando disse algo como: hoje não vou conseguir participar da daily. Dica 4. Não fique se justificando. Apenas diga: não posso participar. Nunca recebi nenhuma negativa por isso. Dica 5. Use a sua posição de poder para ignorar propostas que paguem míseros $65 por hora. Recrutadores trabalham com uma faixa salarial. Exija essa faixa. Se não for pelo menos $10 a $15 por hora a mais do que você já ganha, diga não.
Por pura ansiedade, eu aceitei um cargo por $82 a hora há 6 meses atrás. Já na véspera de Natal, eu aceitei outro com quase 50% a mais. O segundo emprego tira o poder da mão dos empregadores e coloca na sua. Use isso para crescer, evoluir e construir a vida que você sempre quis. Eu já paguei todas as minhas dívidas, comprei uma segunda casa e terei dinheiro suficiente para reformar as duas até o final de fevereiro. E depois ele continua dizendo que vai viajar pelos Estados Unidos com seus 35 anos de vida muito bem vividos e que está disposto a responder qualquer pergunta porque mesmo com 4 empregos, ele ainda joga videogame de 4 a 5 horas por dia e tem tempo de sobra, e que espera que essa história possa inspirar alguém. Eu confesso que até esse final, eu achava que fosse o Sohan. No fundo, eu acho que eu até tinha esperança que fosse ele. Só que esse post foi feito há 4 anos e o autor tinha 35 anos. Eu não acho que o Sohan tenha 39 anos hoje, mas também eu não achei a idade dele em lugar nenhum. Lógico que várias pessoas no Reddit estavam duvidando dessa história inteira desse post. E aí, o autor postou uma foto do setup dele. E cara, como eu amei essa foto. Mas assim, digamos que ele não foi totalmente cuidadoso e dá pra ver um pouco do reflexo dele ali no monitor. E ele não se parece nada com o Sohan. E pra quem, assim como eu, ficou curioso em como esse cara mantém essa rotina, teve alguém que perguntou isso, se ninguém cobrava o status das atividades, e ele respondeu assim: eu acho que a maioria pensa que fazer o mínimo é muito mais do que realmente é. Muitas vezes eu só digo, eu tive uma dificuldade, ou estou sem tempo essa semana. Teve vezes que eu até pensei, eles não vão engolir essa desculpa, mas eles sempre aceitam. Agora, vamos para o post 2, escrito no dia 20 de junho. Esse aqui foi o que mais citaram como sendo do Sohan, principalmente no Instagram. Aí o post começa assim: 5 empregos, $800 mil por ano, tudo com mentalidade de ROI. Fazem 2 semanas que eu fui de 3 empregos para 5. Hoje eu tô ganhando mais de $3 mil por dia. E sim, isso é possível, pelo menos para mim. E eu vou te contar por quê. Sou especialista na minha área, em dados. Eu sei resolver problema de todo tipo. Os clientes, como eu gosto de chamar, sabem o valor que eu entrego. Se dá ruim ou se eles precisam de alguém bom de verdade, gostam de ter alguém como eu no time. Toda essa experiência veio de 15 anos de estrada e também de 3 anos vivendo nessa vida de vários empregos, aprendendo os métodos mais modernos em várias ferramentas. E eu sou 100% remoto, nada de um diazinho no escritório, pode cortar. Eu já deixo claro desde o início, eu sou um consultor, não participo de reunião, não apareço em daily, se precisarem de mim, sabem onde me encontrar, mas eu me mantenho distante da empresa. Me passam umas tarefas mais difíceis no sprint e eu resolvo em algum momento dentro de 2 semanas, e fora isso, me deixam em paz. Eu sou atento e disciplinado, nunca deixo nenhum prato cair. Tô sempre de olho nos e-mails, no Teams o dia inteiro. Acordo cedo, trabalho em vários fuso horários dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Agora, o ponto principal é esse: nenhum trabalho pode demandar mais esforço do que o retorno que dá. E isso vale para o estresse também. Estão exigindo demais? Corta. O clima está ruim? Corta também. E em seguida, ele coloca uma tabelinha para explicar o raciocínio do ROI. Basicamente, ele mostra que no primeiro emprego, ele ganha $175 mil por ano, no segundo 140 mil e no terceiro 185 mil. Os 2 últimos ele coloca por hora, 75 e $70 por hora. Aí ele cruza isso com a quantidade de horas trabalhadas por semana para estimar o retorno que cada emprego dá. Depois, ele continua dando algumas dicas sobre como se candidatar. E bom, digamos que o método dele não é exatamente o mais honesto do mundo. Minta no currículo, adicione anos de experiência, pesquise as perguntas mais comuns da área e, se for preciso, arrume um amigo para fingir que foi o seu ex-chefe. Segundo ele, o importante é parecer confiante, porque se te fizeram uma proposta, é porque querem te contratar e você tem que ajudar eles a te ajudar. Ele finaliza dizendo que a IA não está tirando o trabalho de ninguém, só está colocando na mão de quem sabe usar ela. Olha, sendo Sohan ou não, a primeira vez que eu assisti a entrevista, eu cheguei a ficar com dó dele. Mas lendo esses posts e vendo o quanto ele tirava na Pauli,
eu tive uma outra visão. A entrevista foi feita uns 2 dias depois do post do Suhail. Logo no começo, o Sohan se apresenta como um indiano, nascido e crescido em Mumbai, apaixonado por programação desde cedo e que começou a trabalhar na Ellen, uma startup de assistente de voz, em 2020. Logo no começo, ele assume que é verdade que ele trabalhava em mais de uma empresa ao mesmo tempo, mas que não se orgulhava disso. He accused you of working at multiple jobs simultaneously. Is that true? It is true. E que fez isso apenas por estar passando por dificuldades financeiras. E, gente, que tipo de dívida que ele tinha? Que $250 mil por ano não ia ajudar ele a colocar as contas em dias. Uma das explicações é que ele não era 100% claro com relação ao seu visto de trabalho americano. E na entrevista mesmo, ele fala que entrava nas startups mesmo sabendo que talvez não tivesse direito aos equities prometidos. Os entrevistadores também perguntam sobre uma teoria que estava rolando, que ele estava contratando desenvolvedores mais júnior e ia distribuindo o trabalho para poder dar conta de tudo. E ele prontamente nega, diz que gostaria de ter tido dinheiro para isso e que na verdade ele trabalhava 140 horas por semana para dar conta de tudo. Financial circumstances, essentially, like no one really likes to work 140 hours a week, right? But I had to do this kind of out of necessity, like. Fazendo uma conta básica, mesmo se ele trabalhasse 7 dias por semana, ele estaria trabalhando 20 horas por dia e só teria 4 horas para poder dormir, comer e tomar banho. Sei não, talvez ele tenha dado uma exagerada. Outro ponto levantado pelos entrevistadores e que tem rondado a internet foi sobre os seus e-mails de apresentação e sobre como ele conseguia passar em tantas entrevistas. Inclusive, tem sido um pedido constante para que ele lance um curso ensinando a se preparar para entrevistas. Ele responde dizendo que não era muito bom em testes de desafios tipo LeetCode, mas como a maioria usava testes práticos ou projetos, ele se destacava porque era muito bom em resolver problemas. Em seguida, perguntam por que ele não tentou renegociar o seu salário em uma única empresa, e ele admite que deveria ter sido mais transparente, mas que não é muito bom em falar sobre os seus problemas. Going to a startup and saying like, hey, I'm doing a great job, I'm working 40 hours a week, I need to make more money, I'd like to take on a second job. Yeah, I think the part where, I should have basically done is like come clean with my situation. To be very frank with you, like I mentioned, like I'm not a good person with sharing what my internal conflicts are. I do like to keep boundaries between my personal and private, like whatever's like going with me mentally. Ele diz que agora está focado em um único projeto que foi contratado recentemente pela startup Darwin, uma plataforma de vídeos com IA. Diz que está reconstruindo a confiança e que aprendeu a importância de ser mais transparente. Apesar de toda essa polêmica, ele falou que muitos ex-colegas e chefes das empresas que ele já trabalhou mandaram mensagem de apoio e que isso diz muito sobre ele, mesmo tendo quebrado a confiança, ele deixou uma boa impressão como profissional. No fim da entrevista tem uma coisa muito engraçada. Lógico que para não ser pego, ele não tinha nenhuma rede social e só entrou no X um dia depois de todo esse caso sair. Aí muitas pessoas estavam duvidando que o perfil dele era dele mesmo e chegaram a pedir para que ele postasse uma foto com uma banana na cabeça e segurando um garfo. Infelizmente, ele não pôde fazer essa foto porque não tinha banana em casa. There's one person who asked me to post a picture of banana on my head with a fork in my hand, and I did not have banana at my home at that point in time, but I was trying to do that just to show Proof that of this is me. Parikh. Okay. Yeah. E aí, o que vocês acharam dessa história inteira? Eu achei essas histórias, tanto a do Sohan quanto as do Reddit, fascinantes. Eu acho que o Sohan deve lançar algum treinamento, talvez até sair uma série na Netflix. Mas particularmente, eu acho errado, né? Tem que ter muito sangue frio para ser capaz de mentir por tanto tempo. Viu, chefe? Eu jamais seria capaz de fazer isso, nunca na minha vida. E tem outro ponto. As startups normalmente têm um time mais enxuto. Então, se o Sohan não estava trabalhando e entregando como deveria, e muitas empresas disseram que realmente, por melhor que ele fosse, ele não entregava, provavelmente acabava sobrecarregando as outras pessoas ou atrasando os projetos. Sem falar que as empresas já olham cada vez mais para o home office de forma negativa. E esses casos só pioram a situação. Então, meu caro ouvinte, caso você for dar uma de Sohan, por favor, faça direito, porque se eu tiver que voltar mais um dia presencial, eu vou aí na sua casa para que você pegue a linha vermelha comigo às 7 da manhã. Obrigada por me assistir até aqui, até uma próxima, tchau, tchau.